devemos evangelizar? A resposta mais óbvia para esta pergunta é: por meio da pregação da palavra, pela propagação da mensagem, pela comunicação das boas novas. Do ponto de vista bíblico, essa é a maneira como você evangeliza. Mas, de maneira exata, como isso deve ser feito? Esta pergunta é a mais importante do que alguns admitem. Mais de 30 anos atrás, Joseph Bailey repreendeu de modo engraçado os cristãos quando publicou seu livro The Gospel Blend, o dirigível evangélico. Conforme ele mesmo conta a história. A ideia surgiu naquela noite, há alguns anos, em que estávamos todos assentados em círculo no quintal da casa de George e Ethel Grayscon. Tínhamos acabado de saborear um jantar ao ar livre, um verdadeiro banquete, e não havia muito o que fazer, exceto repelir mosquitos e assistir aos fogos de artifício. Com certa frequência, um avião passava no alto do céu. Você podia ver as luzes vermelhas e brancas que piscavam continuamente. Acho que foi isso que deu origem ao dirigível evangélico. Ou talvez fossem os vizinhos de George e Ethel que jogavam baralho e bebiam cerveja na varanda. Seja como for, começamos a conversar a respeito de como alcançar as pessoas com o evangelho. Herme é ativo em seu grupo local de homens de negócio. Ele e Marge estavam ali naquela noite, sua primeira vez depois que nosso bebê nascera. Portanto, quando começamos a falar sobre alcançar as pessoas, Herme disse: "Vamos evangelizar esses seus vizinhos, George? Você pode dizer-lhes que não são cristãos. Ora, se queremos transmitir-lhes o evangelho, como?" "Herme, pelo amor de Deus, abaixa sua voz", Marge interrompeu. "Você quer que eles ouçam?" "Herme está certo. Eles não são cristãos", George concordou. "Vão à igreja, uma igreja liberal, por ocasião do Natal e da Páscoa, mas bebem e jogam baralho na maioria dos domingos, exceto no verão. Em poucas semanas, eles começarão a ir à praia todo final de semana até o dia do trabalho." "Muito bem. Alguma sugestão?" Herme é um bom líder de discussão. "Ei, veja aquele avião. Está realmente baixo. Você pode ver as luzes nas janelas. Portinholas. Alguém quer mais batatas fritas?" "Como eu estava dizendo, eis um teste. Como podemos sair e falar do evangelho para as pessoas ao nosso redor?" E Herme fez menção de encaminhar-se para a casa do vizinho. Infelizmente, aquele avião não havia nenhum anúncio. Eles tiraram os olhos das cartas e olharam para o avião por tempo suficiente para lerem o anúncio, se o avião o levasse. "Ei, você sabia que você pode usar algo no céu? Algum de vocês já viu aqueles dirigíveis que puxam anúncios em sua traseira? Anúncios como beba Pepsi Cola ou Chevrolet é a melhor?" O que eu quero dizer é o seguinte: por que não termos um dirigível puxando um versículo bíblico? Algo como: "Crê no Senhor Jesus e será salvo." Parece uma ideia excepcional, realmente excepcional. Todos poderiam ouvir o evangelho ao mesmo tempo. À medida que a história prossegue, esses amigos cristãos compram um dirigível, prendem nele uma mensagem evangélica e, do alto, jogam folhetos para assegurarem-se de que todos receberiam a mensagem do evangelho. E o que acontece? Você mesmo tem de obter o livro. Mas o que eles faziam com o dirigível evangélico estava disseminando o evangelho, não estava? Como você acha que todos podem receber a palavra? Poderíamos dizer que todos devem vir à igreja. Todavia, nem todos farão isso. Então, o que fazemos? Como propagamos a palavra? Como levamos a mensagem às pessoas? A resposta é um dirigível? Bem, certamente podemos transmitir a palavra pelos meios de comunicação e pelas reuniões públicas, mas também podemos transmiti-la em particular por meio da conversa pessoal, independente do contexto, quer seja por meio de impressos ou da pregação pública, por meio de conversas ou de estudos bíblicos. Como devemos fazer isso? Em seguida, oferecemos 6 orientações bíblicas a respeito de como evangelizar. Em primeiro lugar, diga às pessoas com honestidade que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas haverá um preço. Temos de ser precisos no que dizemos, não escondendo qualquer parte importante da mensagem, por medo de que essas partes sejam muito embaraçosas ou difíceis de ser explicadas.
Muitas pessoas não gostam de ter qualquer coisa negativa em uma apresentação das boas novas. Falar sobre pecado, culpa, arrependimento, sacrifício é considerado bastante negativo para a nossa época de autoestima. Não queremos que o Evangelho seja apresentado desta maneira. Veja o que disse há pouco tempo um pregador de televisão bem popular. Não penso que qualquer coisa tenha sido feita em nome de Cristo ou sob a bandeira do cristianismo que tenha sido mais destrutiva à personalidade humana e, por isso, mais contraproducente à obra da evangelização do que tentar fazer que as pessoas se tornem conscientes de seu estado de perdição e pecaminosidade. Em caso de dúvida, esse pregador era Robert Schuller. Ele não é o único que pensa dessa maneira. No entanto, de acordo com a Bíblia, tornar as pessoas conscientes de seu estado de perdição e pecaminosidade faz parte do compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Se você ler os resumos dos sermões de Pedro, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, perceberá repetidas vezes que ele foi admiravelmente honesto a respeito da pecaminosidade daqueles que o ouviam. Não podemos fingir que todos estão em uma busca sincera pela verdade. A Bíblia ensina que as pessoas estão, por natureza, alienadas de Deus em inimizade com Ele. Temos de ser honestos sobre isso. Talvez não seja cortês dizer isso, mas é a verdade e, por isso, uma atitude fiel. Reter partes importantes e desagradáveis da verdade é algo manipulador. Significa defraudar alguém. 2. Diga às pessoas com urgência que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm de decidir-se agora. Temos de deixar claro a urgência da mensagem e dizer aos nossos ouvintes que não devem esperar até que uma oportunidade melhor lhes apareça. Você é o tipo de pessoa que, para fazer a assinatura de uma revista, espera até depois de receber pelo correio 2 ou 3 ofertas diferentes? Você sabe que pode economizar. Então, assenta-se, compara e escolhe a melhor opção? Como você age em relação aos serviços de chamada de longa distância? Você gastaria uma boa parte de sua vida tentando achar a melhor opção para esse tipo de serviço? Mas, quando falamos do Evangelho, não há qualquer vantagem em esperar a melhor oportunidade. De acordo com o Novo Testamento, Jesus é o único caminho para Deus. Veja João, capítulo 14, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12 e Romanos capítulo 10. Você pode sugerir algum outro meio pelo qual pecadores podem reconciliar-se com Deus Santo? Não há outro meio além de Cristo. E se Ele é o único meio, então o que estamos esperando? A Bíblia adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7, citando Salmos 95, 7 e 8. Jesus evidenciou urgência em seu ensino. Considere, por exemplo, esta parábola registrada em Lucas. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Lucas 13, 6 a 9. Não é manipulador e insensível apresentar advertências urgentes como esta. É apenas a verdade. Nenhum de nós possui uma quantidade ilimitada de tempo no qual podemos decidir se seguiremos ou não a Cristo. Como cristãos, temos chegado à compreensão de que a história não é cíclica, repetindo-se sempre em uma rotação interminável de acontecimentos, mas que Deus trará a história a uma consumação em julgamento. Sabemos que Ele nos deu esta vida e que exigirá prestação de contas por ela. O tempo que possuímos é limitado, a sua quantidade é incerta e a maneira de usá-lo depende de nós. Por isso, Paulo disse aos cristãos de Éfeso que aproveitassem ao máximo o seu tempo, Efésios 5,16. À semelhança de um colecionador que compra toda espécie conhecida de um item apreciado,
devemos ter o desejo de agarrar toda hora fugaz e transformá-la num troféu para Deus, usando-a para Ele. Não devemos nos contentar com o pensamento de que viverei mais alguns anos em egoísmo e depois, quando tiver cuidado de todos os meus interesses, me converterei e seguirei a Cristo. Não devemos nos contentar com isso. Devemos saber, como Paulo sabia, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que se utilizam do mundo como se ele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 e 31. Em que situações você está agora? Você sempre se encontrará nelas? Como você as usa em obediência a Deus? Confie no Senhor para usá-lo naquelas situações, em vez de sempre procurar novas situações. Confie no Senhor para usá-lo neste momento, em vez de esperar até a próxima oportunidade, visto que você nem sabe se terá outra oportunidade. Não permita que a passageira permanência dos grandes edifícios e instituições estabelecidas ou que o tédio tranquilizante de longas horas e minutos faça de você um tolo. Os dias são maus, disse Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 16, significando que os dias são perigosos, são oportunidades que passam rapidamente. Por isso, temos de remir o tempo, aproveitando o máximo de cada oportunidade. Então, podemos dizer juntamente com Paulo, em vista do juízo vindouro, que o amor de Cristo nos constrange a proclamar as boas novas. Confere com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 a 14. 3. Diga às pessoas com alegria que, se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, serão salvas. Embora haja dificuldades, vale a pena. Hebreus capítulo 11 conta a história daqueles que sofreram por causa da fé e, apesar disso, permaneceram firmes. Hebreus capítulo 12, lemos que o próprio Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Talvez você já leu esta afirmação de Jim Elliot: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que ganhamos em vir a Cristo? Ganhamos um relacionamento com o próprio Deus. Ganhamos perdão, significado, propósito, liberdade, comunhão, certeza e esperança. Ser honesto a respeito das dificuldades quando transmitimos o Evangelho não significa que temos de mascarar as bênçãos. É claro que também não significa que temos de fingir que a vida cristã é difícil apenas para que as pessoas pensem que estamos sendo honestos e confiáveis. Não, precisamos ser completamente honestos. Isso significa falar às pessoas que temos grandes boas novas em Jesus Cristo. Apesar de todas as dificuldades que existem, é infinitamente mais digno tomar a decisão de morrer para o eu e seguir a Cristo. 4. Use a Bíblia. Não é somente na pregação pública que a Bíblia deve ser usada. Aprenda a Bíblia para você mesmo e compartilhe-a com os outros. Fazendo isso, você mostra aos que o ouvem que a sua mensagem não se constitui de seus próprios pensamentos e de suas próprias ideias. Em Atos capítulo 8, vemos Filipe compartilhando a mensagem com um oficial etíope. Filipe começou com o Antigo Testamento e usou para falar ao etíope a respeito de Jesus. Quando usamos a Bíblia para compartilhar o Evangelho, ajudamos as pessoas a compreender que não estamos falando sobre nossas próprias ideias, mas sobre as palavras do próprio Deus. 5. Compreenda que a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização. Nossa vida individual e congregacional precisa dar credibilidade ao evangelho que proclamamos. Esta é uma das razões por que a membresia da igreja é tão importante. Como igreja, assumimos uma responsabilidade corporativa de apresentar ao mundo o que significa ser um verdadeiro cristão. Devemos entender com clareza o que significa ser membro da igreja e ajudar os nossos irmãos cristãos a entenderem isso. Deus é glorificado não somente por comunicarmos a mensagem, mas também por vivermos de modo coerente com ela. Isto não significa que possamos viver de modo perfeito,
e sim que tentamos, pelo menos, viver de um modo que prova o Evangelho. Lembre as palavras de Jesus no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16, confere com 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Isto se refere à sua vida. A sua vida pode ser vivida de tal modo que traga glória a Deus à medida que os outros a veem e começam a crer no Evangelho. E lembre-se, isto envolve mais do que sua vida individual. Envolve também a maneira como os cristãos vivem juntos. Mais uma vez, recorde as palavras de Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 a 35. Tenha uma vida de amor comprometido com os outros membros de sua igreja local, considerando isso uma parte fundamental de sua santificação e de seu ministério de evangelização. Nossa vida individual não é um testemunho suficiente. Nossa vida na comunhão da igreja é um eco que confirma o nosso testemunho. 6. Ore. Não esqueça a importância da oração em tudo isto, porque a salvação é, evidentemente, uma obra de Deus.